Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos estender as boas-vindas aos irmãos que aqui estão. Queremos também agradecer aos irmãos e a todas as pessoas que nos acompanham por intermédio do nosso canal no YouTube. Queremos manifestar nossa gratidão diante de Deus por mais uma oportunidade de adorá-lo, de servi-lo, de cultuá-lo na beleza da sua santidade. Queremos nesse momento dar início curvando os nossos frontes, os nossos corações, buscando a Deus em oração. Senhor, nesse momento solene de culto, este momento em que nos reunimos aqui, eu, o reverendo Renildo e o diácono Caleb, para cultuar ao Senhor. Eu sempre tenho dito que nós não estamos aqui gravando um culto, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, e esse culto haverá de ser transmitido. Tudo quanto aqui se realizar, Senhor, tem como único propósito te agradecer, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Nós te somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelos cânticos que serão entoados, somos gratos, Senhor, porque a Tua mão bondosa tem estado conosco. Te peço que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos dê um coração grato para reconhecer que todo o bem que nós haveremos de experimentar neste culto procede tão somente do Senhor. Tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos e também você que nos acompanha para abrir a Escritura no livro de Números capítulo 25. Nós faremos a leitura deste capítulo. Números, capítulo de número 25, que traz como título o seguinte: a adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Finéias era filho de Eleazar e neto de Arão. Números capítulo de número 25 nos diz o seguinte: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dizem: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri,
filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos entoar com muita alegria o cântico de número 3 do Inário Novo Cântico, que tem por título A Igreja em Adoração. Adoremos o Senhor por meio desse cântico. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro ó grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentado, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva aos santos anjos de prazer. Amém. Diácono Lucas Caleb irá prosseguir com a liturgia. Amém. Uma vez mais, amados irmãos e amigos, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana do Cabo. Meus amados, iremos proceder agora com a leitura bíblica que se encontra em Isaías, capítulo de número 64. Irei o versículo de número 5 e 6. Isaías 64, versículos de número 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo e todas as suas justiças, como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Que o Senhor, pois, aplique sua palavra poderosa em nossos corações. Convido você nesse momento a fazer juntamente comigo e os presentes uma oração de confissão de pecados. Oremos.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, queremos, ó Pai, diante de Ti, ainda em Tua presença, confessar nossas falhas, Senhor Deus, confessar nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos erros, Senhor, muitas vezes quando erramos através de palavras, de ações ou de pensamentos. Vem ser conosco, Senhor Deus, dia após dia, dá-nos força, Deus, para estarmos sempre nos Teus caminhos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles irmãos que estão assistindo a esse culto, em nome de Jesus, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, e te pedimos, Senhor, rogamos pela Tua misericórdia dia após dia, e crendo nela, Senhor Deus, trabalhando dia após dia, para, Senhor Deus, estar sempre andando segundo os Teus caminhos, Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez pela oportunidade, Senhor, o privilégio de estarmos aqui em Tua casa te cultuando, confessando nossos pecados, pedindo perdão a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, te agradecemos pela vida de todos os irmãos dessa igreja, orando em Ti, confiando em Teu nome e orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, logo após essa oração de confissão, quero convidar novamente aqui o reverendo Jefferson Andrade para entoarmos o hino de número 88, Amor Perene. Cântico de número 88, que tem como título Amor Perene. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não me romper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol romper.
Amém, meus amados. Convido você, uma vez mais, a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. Lerei apenas o versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Convido você nesse momento a fazer mais um momento de intercessão. Oremos agora, meus amados, pela igreja, oremos pelos enfermos da nossa comunidade, oremos pelos médicos, oremos pela nação e oremos também pelos missionários. Oremos também, Senhor, pela família daqueles que estão enlutados. Faça essa oração juntamente comigo. Ó Pai Todo-Poderoso, ainda em Tua presença, Senhor, venhamos, Deus, rogar a Ti, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor Deus, venha dar forças, ó Pai, para todos os Teus filhos em momentos de dificuldade, como o momento que estamos vivendo, Senhor Deus. Rogamos a Tua força, Senhor Deus, rogamos o Teu poder em nossas vidas. Abençoa aqueles irmãos, Senhor Deus, que se encontram em um momento de doença, que se encontram em UTI, Senhor Deus, que estão acamados, que estão presos em suas casas, Senhor Deus. Vem abençoar, vem dar cura, Senhor, vem distribuir cura, Senhor, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, oramos, ó Pai, prol do Brasil, de todas as lideranças políticas do Brasil, que todos eles, Senhor Deus, acordem para Ti, ó Deus, acordem para a realidade que só Tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, é o caminho que leva, Senhor Deus, ao céu. O Senhor Jesus é o verdadeiro caminho da prosperidade, Pai. Oramos também, Senhor, em favor, Deus, dos médicos, daqueles, Senhor Deus, profissionais que estão atuando nesse momento contra o novo vírus do Covid-19 e tantas outras doenças, Senhor Deus, profissionais que têm, ó Senhor Deus, profissionais que têm dado da própria vida, Senhor Deus, em prol de outras pessoas, muitas vezes semanas e semanas, sem ver a própria família, Senhor Deus, para cuidar de outras pessoas, Senhor. Peço, Senhor Deus, uma bênção especial por essas pessoas, e peço a Ti também, Senhor Deus, o Teu alento e o Teu conforto, o Teu Espírito Santo, ó Pai, na vida daqueles amados irmãos de nossa igreja e tantos outros, Senhor Deus, que têm perdido entes amados, têm perdido entes queridos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa, dá o Teu conforto, Senhor Deus. Muitas vezes só Tu, Senhor Deus, é capaz de dar o conforto nesses corações. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar esses amados irmãos que nesse momento estão chorando, estão sofrendo, Senhor Deus, tão profundamente, ó Pai, a perda dos seus amados amigos, amados irmãos, amados entes, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, em nome de Jesus, e abençoar também, Senhor Deus, aqueles amados irmãos missionários que estão tão longe de casa, Senhor Deus, espalhando a Tua palavra, espalhando o Teu verdadeiro Evangelho. Muitas vezes, Senhor Deus, nesse exato momento que fazemos este culto, estão sofrendo perseguições, Senhor Deus. Ó Pai, tende misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus. Rogamos a Ti, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus que Te oramos e cremos em Ti. Amém. Convido nesse momento o pastor Renido Pedro, que estará à frente da igreja, para entoar, juntamente com os presentes e você aí em sua casa, com muita alegria, hinos de louvor e adoração ao nome do Senhor. Graças e paz, amados irmãos, nós vamos cantar algumas canções para a glória de Deus. Nós aqui, você aí ainda, cante conosco, agradeça ao Senhor sua voz, tentando Ele exaltar. Exaltando
Nesse tempo em que estamos, nada melhor do que confiarmos nesse Deus soberano. Sem fé é impossível adorar a Deus, as Escrituras diz que nós devemos confiar no Senhor acima de todas as coisas. Essa canção é do reverendo pastor Ademar, e ele diz que pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Filho de Deus, sou vencedor.
Amém. O Senhor nos abençoe. Amém. Logo após esses hinos maravilhosos de louvor e adoração ao Senhor, convido agora o pastor Jefferson Duarte. Meus irmãos, hoje nós teremos a grata honra de mais uma vez ouvir a pregação da palavra de Deus através do reverendo Renildo Pedro. O culto, de modo geral, é um momento que nós devemos ter toda a reverência por ele. Mas eu quero pedir a você, não saia da sua casa, você que está em casa, não se retire da sala, não converse, não use o celular ao mesmo tempo para fazer outra coisa. Preste atenção, Deus vai falar, nós seremos aqui confrontados, edificados, exortados. Preste atenção, esteja atento. Deus tem uma palavra para mim, para você, para todos nós. Reverendo Renildo Pedro. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O reverendo Jefferson pregou capítulo 3, do versículo 9 até o verso 19, se não me falha a memória. Nós estaremos lendo do versículo 21 do capítulo 3 aos Romanos, capítulo 3 aos Romanos, do versículo 21 ao versículo 26. Romanos capítulo 3, versículos de 21 ao 26. Eu lerei na versão NVI, mas para a exposição eu vou estar usando os textos da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler o texto, Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça, mesmo na sua casa, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, o Senhor tem nos permitido, por Tua graça, pastorear a Tua igreja. O Senhor tem, por Sua graça, nos permitido cuidar do Teu rebanho. Para isso, ó Deus, o Senhor, através do Espírito Santo, nos chamou, nos vocacionou, e nessa vocação o Senhor quer que nós ofereçamos aos nossos irmãos o melhor alimento, que é a Tua palavra, pura e verdadeira. Por isso, nessa noite, ó Deus, eu rogo ao Senhor, nós rogamos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito, que está aqui conosco neste momento, está com todos os Teus servos que estão em seus lares,
seja Ele aquele que falará ao nosso coração, que a sua voz seja ouvida, que a tua palavra seja implantada no nosso coração e germine para fortalecimento da tua igreja, para o louvor da glória do teu nome. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes para expor, para compreender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, se você abrir a sua Bíblia nesta carta aos Romanos, iniciando na sua leitura a partir do capítulo 1, verso 18, e se prolongar até o capítulo 3, verso 20, você vai se deparar com a mais profunda descrição da natureza humana. O apóstolo Paulo, ele tira de dentro do coração humano, ele expõe a natureza humana nesses capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 1, versículos de 18 a 32, o apóstolo Paulo nos diz que todos os gentios, absolutamente todos os gentios, são por natureza pecadores e assim estão condenados, estão perdidos, estão fadados à morte eterna. Quando chegamos no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, nos diz que todos os judeus são por natureza pecadores e estão condenados, não apenas os gentios, mas também aqueles que herdaram, aqueles que foram revelada a palavra de Deus, aqueles que foi entregue os oráculos de Deus, também têm a natureza corrompida e estão assim condenados da mesma forma. Mas veja que interessante, no capítulo 3, do verso 9 até o verso 20 e o verso 23, capítulo 3, versículos do 9 ao 20 e o versículo 23, o apóstolo Paulo não mais fala de gentios, não mais fala de judeus, mas ele diz que todos os seres humanos, sem exceção, são por natureza pecadores e estão assim condenados. A natureza pecaminosa dos homens não é apenas dos gentios, não é apenas dos judeus, mas ela faz parte, ela integra todos os seres humanos. Resumindo, o que Paulo está dizendo é que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras e estão condenadas à morte eterna, sem apelação. Que notícia terrível é esta, minha irmã Helena? Saber que estamos destituídos da glória de Deus, saber que estamos afastados da presença de Deus, saber que não podemos entrar por nós mesmos em comunhão com Deus. Que notícia ruim é esta? Saber que por nós mesmos não podemos reverter a nossa condição diante de Deus, estamos mortos e não podemos fazer absolutamente nada para revivermos. Que notícia ruim é esta, meu irmão Caleb? Saber que somos injustos diante de Deus e nada podemos fazer para nos tornarmos justos diante dele. Que notícia ruim é esta, reverendo Jefferson? Saber que nada podemos fazer de nós mesmos para obtermos a salvação eterna. Somos, por natureza, condenados. Estamos em pecados, merecemos o inferno, nenhum favor de Deus. Contudo,
diante dessa trágica realidade humana, ou seja, diante da certeza de que somos por natureza pecadores e de que estamos condenados, de que estamos sob a ira de Deus, o apóstolo Paulo, por instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor, nos apresenta, a partir do versículo 21 do capítulo 3 até o verso 31, o Evangelho da Graça. Ele nos apresenta as boas novas de Jesus Cristo. Ele nos apresenta a manifestação da graça de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, pelo qual somos justificados, pelo qual somos tidos por justos, através do qual somos salvos. Assim, queridos, especificamente nos versículos 21 e 26 do texto que nós lemos, Paulo nos apresenta a doutrina da justificação pela fé, sola fide, somente a fé. O ato, e o que é a doutrina da justificação pela fé? De forma muito sucinta, o ato de Deus pelo qual Ele declara como justos os homens injustos por causa dos méritos de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo é imputada a nós, pecadores. Esta é a doutrina da justificação pela fé, base da reforma protestante. Muitos e muitos irmãos do passado, dentre eles Lutero, ao se deparar com esta doutrina, percebeu pelo Espírito Santo que ele estava no caminho errado e se voltou para Deus. Diante desta maravilhosa graça divina de Deus, quero expor 3 verdades sobre a doutrina da justificação pela fé. Tem várias nesse texto. Quero sintetizar apenas 3, caminhar com você com 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Primeira verdade sobre a justificação pela fé: a justificação é um ato exclusivo e gracioso de Deus. Versículos 21, 23, a parte A do versículo 24. Vou ler na versão árabe. Mas agora sem lei, preste atenção, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmãos, a queda, o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, produziu neles e em todos os descendentes a morte espiritual. Ninguém escapou. Eles nos representavam lá no jardim. Quando eles caíram, quando eles pecaram, toda a humanidade pecou em Adão. O pecado afastou todo o gênero humano da santa presença de Deus. É isso que o versículo 23 está nos dizendo, quando declara que todos pecaram e carecem, ou seja, todos pecaram e estão separados da glória, da presença de Deus. Isaías nos diz isso, que o pecado, Deus através de Isaías nos diz isso, que o pecado nos separa dele. É um grande abismo, não tem como fazer, o homem não pode fazer nada. Herdeiros dessa natureza corrompida, condenados por conta do pecado, injustos por natureza, é o que somos diante de Deus. E nessa condição, absolutamente nada podemos fazer para sermos salvos. Absolutamente nada podemos fazer para sermos aceitos por Deus como justos.
injustos, porque somos por naturezas injustos. Ser religioso, praticar uma religião, agir com integridade, fazer boas obras, nada disso nos torna justos diante de Deus, nada disso nos faz merecedores da vida eterna, porque não podemos fazer nada. É diante dessa incapacidade humana que Deus, de maneira exclusiva e graciosa, de acordo com a sua livre vontade, toma a iniciativa de nos tornar justos diante dele. Ele é quem toma a iniciativa de perdoar os nossos pecados. Ele quem toma a iniciativa de nos atrair para Ele. É Ele quem toma a iniciativa de nos tornar puros e justos diante dele. Não há mais nenhuma condenação sobre o pecador justificado, porque Deus, desde toda a eternidade, tomou a iniciativa de vir e fazer isso em nós, operar isso em nós. Ato de Deus. O verso 21 começa com a expressão dizendo: mas agora sem lei. A lei mosaica, belíssima, ou seja, todo o conjunto de leis registrada por Moisés no Pentateuco, não tinha como objetivo salvar o homem. Não era o objetivo da lei levar o homem para o céu, nunca foi. Mas a lei apontava o caminho da santidade. A lei apontava o que deveria ser feito para agradar a Deus. A lei mostrava o que temos no âmago, no interior da nossa alma, mas ela não nos torna justos diante de Deus. Obedecer à lei puramente obediente, por obedecer, não nos torna merecedores da salvação. Isto é um fato. Ainda no verso 21, a expressão "se manifestou a justiça de Deus". O que significa isso? Deus, por meio de um ato livre, pelo ato livre da sua vontade, desde toda a eternidade, decidiu enviar Jesus Cristo ao mundo para que Ele sofresse, morresse, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia. E nisso consiste a manifestação da justiça de Deus. Ele ressuscitou Jesus para nos justificar. Versículo 24 nos diz que dessa justificação é algo imerecido por nós. Ela vai dizer o versículo 24, que a justificação é um ato gratuitamente pela graça, favor imerecido. Percebam que Deus toma a iniciativa em vir nos justificar, que Deus toma a iniciativa de enviar Jesus Cristo para que por meio dele tornássemos justos, ou fôssemos declarados justos. E isso Ele faz por graça, tão somente por graça. Se alguém é aceito por Deus como justo, se alguém é agora herdeiro do céu, se alguém agora está salvo, não é por merecimento, não é por obediência à lei, mas por iniciativa única e exclusivamente de Deus, que graciosamente imputa a justiça de Cristo a todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Ato de Deus. Primeira verdade da justificação é que ela é ato gracioso de Deus, não vem do homem, a sua fonte é Deus. Segunda verdade sobre a justificação é que ela tem base em Cristo e em seu sacrifício. A justificação tem por base Jesus Cristo e o seu sacrifício. Versículo 24
ao verso 25, nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Preste atenção, queridos, preste atenção. Essa segunda verdade nos diz que a justificação, ela tem base em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Por quê? Porque ninguém é justificado diante de Deus por seus próprios méritos. Nós vimos isso. Não somos salvos por nossas boas obras, não somos justificados e salvos tão somente porque fazemos alguma coisa boa nesta vida, irmã Helena. Nós somos justificados por meio de Jesus Cristo e tão somente por Ele. Versículo 24 nos diz assim: justificados mediante a redenção que há em Cristo. Paulo está nos dizendo nesta sentença que uma pessoa é justificada, ou seja, que alguém só é aceito por Deus porque Jesus Cristo pagou a pena dos seus pecados. Alguém só é aceita por Deus porque Jesus Cristo se sacrificou por ela, deu a sua vida por ela. E o verso 25 nos diz que, de fato, se Cristo não tivesse morrido, não seríamos justos diante de Deus. Era necessário que Cristo viesse, que Cristo padecesse, fosse sepultado e ressuscitasse, porque todo o mérito é de Jesus Cristo, não de nós. O profeta Isaías, no capítulo 53, do versículos 4 e 6, ele nos faz uma declaração maravilhosa a respeito de Jesus Cristo. Ele diz: certamente Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Isaías está nos dizendo que foi necessário Cristo vir a este mundo, foi necessário Cristo padecer neste mundo, porque para que um povo fosse salvo, era preciso o derramamento de sangue de um justo, e esse justo era Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 a 19, ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Percebam, um cordeiro sem mancha e sem defeito veio a este mundo, padeceu neste mundo, para que homens pecadores fossem tidos por justos diante de Deus. Somente assim a ira de Deus que pesava sobre nós foi aplacada, e a justiça de Cristo foi imputada a nós, e assim somos declarados justos com base na justiça de Cristo,
Nele e por Ele é que somos perdoados. Portanto, amados irmãos, se hoje somos tidos por justos diante de Deus, se temos a garantia da nossa salvação, se temos o perdão dos nossos pecados, isso é graças a Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa justificação. E bendito seja o Senhor. Terceira e última verdade: a justificação é tão somente por meio da fé. Versículos 22, versículo 25 e o verso 26 nos diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça nos tempos presentes, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Essa terceira verdade nos ensina que a justificação de Deus é recebida por nós por meio da fé. Perceba que o verso 28, no versículo 22, o apóstolo Paulo não está dizendo que a justificação é por causa da fé, porque a fé em si mesma não tem nenhum mérito, mas ela é um instrumento pelo qual nós recebemos a declaração de justos. A fé é o instrumento que nos chega, pelo qual recebemos a salvação. Perceba que a nossa salvação é iniciativa de Deus, e a fé que temos para receber esta salvação é uma dádiva de Deus implantada em nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, mas isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé que temos é produto da graça de Deus em nossa vida, por intermédio de Jesus Cristo. A justificação é pela fé, mas só podemos receber essa justificação quando Deus implantar no coração do homem a fé. É Deus, é dom de Deus, vem de Deus. Nós não podemos fabricar fé, nós não podemos elaborar a fé, construir fé com o nosso intelecto ou com a nossa santidade, porque a fé vem de Deus e é implantada em nosso coração pelo Espírito Santo. Não somos justificados e salvos por meio da nossa bondade, por meio da nossa honestidade, por meio da nossa piedade, por meio da nossa humildade, por meio da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade. Somos sim justificados e salvos por meio da fé em Jesus Cristo, o amado. Somente pela fé em Jesus Cristo é que podemos receber a graça da justificação. Somente pela fé em Jesus Cristo é que somos salvos. Diante do exposto, a conclusão que chegamos é que todas as pessoas, indiscriminadamente, são pecadoras e estão condenadas, destituídas da glória de Deus. Em que podemos nos orgulhar? Em que podemos gritar, bater no peito, dizendo que somos melhores de que A ou B? Não somos, porque estamos no mesmo barco da corrupção, estamos na mesma natureza. Mas Deus prova o seu amor para conosco
tomando por sua livre vontade a iniciativa em justificar e salvar o pecador, que por meio da fé recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Louvemos a Deus, porque Ele tomou a iniciativa de nos declarar justos diante dEle. Louvemos a Deus, porque Ele tomou a iniciativa de enviar o seu Filho. Louvemos a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Louvemos a Deus pela fé que Ele implantou no nosso coração, para assim podermos receber a sua salvação. Louvemos a Deus, porque por sua livre e espontânea graça, Ele desde toda a eternidade decidiu justificar pecadores pelos méritos de Jesus Cristo. E dentre esses pecadores está eu e você. E muitos outros que no tempo certo serão alcançados pela mesma graça salvadora. Portanto, amados irmãos, a justificação pela fé, ela tem essas três verdades que precisam ser evidenciadas na nossa caminhada aqui na terra. Verdade que não se modifica no nosso coração porque é um ato de Deus, mas nós precisamos evidenciá-la no nosso dia a dia. De que forma? Mostrando a esse mundo o que Deus fez na nossa vida, mostrando a este mundo que mesmo pecadores como todos eles, nós temos um diferencial. Somos agora transformados pela graça de Deus e nos tornamos novas criaturas. A justificação pela fé me ensina que eu preciso, agora que sou tido como justo diante de Deus, agir e viver com dignidade, andar pela fé e por fé. Só assim eu posso, de fato, fazer algo para agradar a Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Meus irmãos, após nós termos ouvido a palavra do Senhor e também termos sido confrontados e confortados, conforme eu havia dito, nós vamos prosseguir louvando a Deus pelas suas verdades eternas transmitidas ao nosso coração. Vamos entoar o cântico de número 400. Eu vou pedir que o nosso pastor, reverendo Renildo, ele, por gentileza, ele esteja nos ajudando, acompanhando por meio do violão, o entoar do cântico de número 400. Grande Deus em paz agora despedimos-nos, Senhor, servos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor.
nesse momento. Vamos orar pela família. Vamos orar pela família da nossa irmã Hilda, pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos, por todos quantos se encontram enlutados. Senhor, graças te damos, porque nós podemos sentir a tua presença entre nós e podemos ouvir a tua voz falando aos nossos corações, palavras de vida eterna, palavras que nos dão a garantia de que nós não temos mérito nenhum, mas estamos unidos ao Senhor perpetuamente. Fomos justificados por Cristo e por isso te somos gratos. Te louvamos pelo culto de modo geral e por tudo quanto aqui foi realizado em nome de Jesus, pela maravilha que foi esse momento, pelo ânimo que isso nos dá. Te pedimos que tão logo nós possamos nos reunir, possamos experimentar aqui, na companhia agradável e doce dos nossos irmãos, mais uma vez, o culto solene reunido aqui. Oramos pelas famílias, pedindo proteção, pedindo que o Senhor guarde cada família, que o Senhor proteja, que o Senhor conceda graça e espírito de unidade. Aquelas que estão enlutadas, eu te peço que o Senhor seja o bálsamo. Eu te peço que o Espírito Santo seja aquele que vai enxugar cada lágrima derramada. E Ele mesmo será o unguento com o qual o Senhor há de acalentar os corações, porque Ele é o Espírito Consolador, Ele é o Paracletos, o Consolador da nossa alma. Abençoa-nos, ajuda-nos, permita-nos, Pai, prosseguir na nossa caminhada e nos leve em paz para as nossas casas. As pessoas que nos ouvem através do YouTube, que elas possam também, todas elas serem alcançadas pelo Senhor e acalentadas pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos presentes, Reverendo Renildo, Diácono Caleb e a nossa irmã Helena. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado, a cada irmão da nossa igreja que tem cultuado através do YouTube. Nós queremos pedir que as pessoas que nos acompanham, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica lá no joinha, vai ajudar o nosso canal, divulgue esse canal. O canal tem um propósito apenas, é a transmissão da palavra de Deus, é a transmissão de tudo aquilo que redunda na glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.